Olá a todos. Começo por agradecer o convite que me foi feito pela Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, da cidade de Braga, uma cidade que me diz muito familiarmente, uma das grandes cidades de Portugal, as mais bonitas, para falar aqui do meu livro novo. Tem o título de Portugal na Era dos Homens Fortes, um subtítulo Democracia e Autoritarismo em Tempos de Covid. Foi publicado em setembro pela Tinta da China. É o meu 6º livro pela Tinta da China e o 8º em 12 anos. Tem sido praticamente um percurso de ensaios e de coletâneas de crónicas, investigação nova, muito centrado na política internacional contemporânea, sobretudo no pós-Guerra Fria, nas grandes problemáticas geopolíticas, comerciais, energéticas, de consolidação ou não das democracias, as grandes tensões internacionais, a política externa portuguesa, como é que Portugal se enquadra, o que é que tem para oferecer, o que é que tem para inovar no quadro da política externa e da política internacional. E este livro trouxe um conjunto de inquietações que todos nós, penso eu, que temos em comum. Foram algumas delas aceleradas durante este período de pandemia, de confinamentos, de ansiedades, de medos. E foi nesse contexto que eu escrevi. Eu pensei durante o último ano e meio, tinha-o basicamente escrito em fevereiro, e a partir de março, quando fomos obrigados a ficar em casa prolongadamente, reescrevi-o. E reescrevi-o também porque um conjunto de argumentos que eu tinha foram postos à prova pela pandemia, por todas as pressões que as democracias estão a sofrer, que é em termos de saúde pública, de desigualdades, de desemprego, e também por uma ascensão de alguns autoritarismos. Há vários estudos que apontam para, pela primeira vez neste século XXI, há mais regimes não democráticos no mundo do que democráticos. E só este dado, que é o meu tiro de partida do ensaio, deve-nos inquietar e preocupar bastante. Portanto, eu escrevi-o madrugadas fora, no confinamento, fui testando, fui falando com muita gente, fui investigando novamente determinadas linhas que me pareciam um bocadinho deficientes na minha argumentação inicial e tentei cozê-lo de uma maneira o máximo sustentada possível. Um ensaio que tem 180 páginas, eu até o queria ter escrito com mais... para que o resultado fosse ainda mais curto, uma tentativa bastante anglo-saxónica de cruzar um conjunto de argumentações num livro pequeno, mas suficientemente sólido. Não sei se consegui, só os leitores é que poderão dizer. O que me parece é que os tempos que correm são suficientemente preocupantes para não nos inquietar e, portanto, eu tenho, felizmente, às vezes até por sorte de percurso, tenho tido a sorte, exatamente, de participar em grandes debates públicos, ter participação em órgãos de comunicação social e vejo isso como uma responsabilidade, não vejo isso como uma forma de atuação mediática ou de vaidade. Vejo isso com um grande profissionalismo, espero eu, e com seriedade intelectual. E, portanto, este percurso ou este ensaio também é um reflexo desse meu posicionamento. Talvez seja o livro mais assumidamente ideológico da minha parte, na defesa de um modelo que eu acho que é um modelo coerente, que defende um espectro de moderação, chamemos de social-democracia contemporânea, e que procura exatamente olhar para o papel de Portugal nas relações internacionais. Tem uma primeira parte muito centrada na ascensão dos populismos e dos nacionalismos, na digitalização autoritária que muitos regimes fazem da desinformação e da monitorização de todos os passos que nós demos, em particular o regime chinês, mas também o americano e outros. As tensões que as democracias vivem, sobretudo a partir de 2016, com os nacionalismos a terem sucesso eleitoral, estou a falar do Brexit, estou a falar
da ascensão de Donald Trump na presidência americana, toda a polarização cultural, a trincheira ideológica, o facto de antigos adversários hoje passarem a ser inimigos, o declínio da imprensa, o declínio do debate político, da qualidade oratória, e com isso tudo uma pressão acrescida às instituições e à saúde das democracias. Depois vem a pandemia e tudo isto mergulha num turbilhão ainda mais preocupante, não é? Como é que nós saímos e enfrentamos uma crise de saúde pública que ninguém sabe muito bem geri-la, como é que se esbatem desigualdades que já estavam bastante acentuadas, como é que coordenamos ações internacionais, como é que as organizações internacionais que já estavam em alguma erosão de protagonismo ainda são mais postas num beco por alguns Estados ou até descapitalizadas política e financeiramente. E depois uma segunda parte onde entra Portugal. O que é que nós podemos oferecer? Que modelo de garantias de estabilidade é que nós estamos a enfrentar ou não? E como é que as podemos assegurar? Como é que a partir dessa estabilidade podemos acrescentar alguma coisa no quadro das nossas relações, sobretudo no plano europeu, no nosso protagonismo à nossa escala, mas no nosso protagonismo que conquistamos nos últimos anos, mas também nas relações que temos com a América, com a África e com os Estados asiáticos. E portanto é duas partes. Uma, do crescimento de autoritarismos e a pressão sobre as democracias, depois o contexto da pandemia e depois nesse contexto como é que Portugal tem sabido gerir ou não o seu papel de pequeno país num quadro de alianças estáveis, de democracia minimamente saudável, que tem feito um crescimento enorme em termos de esbatimento das desigualdades, acesso a um conjunto de direitos e garantias, uma democratização plural, Estado de Direito, uma sociedade cosmopolita no sentido lato do termo, tolerante, e como é que, com as pressões existentes, tudo isto pode ou não estar em causa. Eu defendo um posicionamento para Portugal e que não adultere este seu ADN de sociedade que é mais ou menos uma plataforma de culturas e de entendimentos internacionais. Eu acho que esse ADN é um ADN que se deve valorizar, defender e potenciar. E portanto fica aqui a minha sugestão, um bocadinho em causa própria, Portugal na Era dos Homens Fortes, último ensaio escrito por mim, pela tinta da China, e mais uma vez agradeço a oportunidade e espero em breve, quando as condições assim o permitirem, de poder estar frente a frente com leitores na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, na grande cidade de Braga. Muito obrigado.